Se você persistir em temer as coisas deste mundo, ou se você insistir em amar indevidamente as coisas deste mundo, elas irão reagir contra você. A reação será uma emanação de sua própria consciência. Por outro lado, na medida em que você não é controlado pelo medo, pelo amor ou pelo ódio, mas é controlado apenas pela compreensão da presença de Deus, você descobre, como Paulo descobriu, que nenhuma dessas coisas me comove. Atos 20, 24. Você lê nos jornais e ouve em seu rádio ou televisão as ameaças que estão chegando ao mundo de tantas direções diferentes. Mas a questão é se você, como indivíduo, as está ouvindo apenas como um pedaço de registro diário, história do dia, ou se você está permitindo que elas despertem medo em você. Você as está ouvindo e dizendo: nenhuma dessas coisas me comove? Estou apenas vendo a história em vez de lê-la por 100 anos daqui para frente? Você as está ouvindo e dizendo: nenhuma dessas coisas me comove. Estou apenas vendo a história em vez de lê-la por 100 anos daqui para frente? 100 anos atrás, as pessoas passavam por experiências semelhantes às que vivemos hoje. Lemos sobre suas experiências com certo distanciamento e não reagimos como aqueles que as viviam devem ter reagido naquele momento. Se eles pudessem ter passado por essas experiências da mesma forma que agora lemos sobre eles, como se fossem apenas sombras passageiras do tempo e no espaço, eles teriam encontrado sua liberdade delas, pois podemos encontrar nossa liberdade do que estamos passando hoje. Nenhuma dessas coisas me comove. Por quê? Existe uma graça de Deus em operação. Existe uma graça de Deus e essa graça de Deus está moldando todas as situações da Terra hoje. Estamos evoluindo e temos evoluído desde os tempos pré-históricos até o presente momento de civilização, em que a maioria das pessoas responsáveis na Terra não quer mais recorrer ao uso da força para resolver disputa entre as nações ou indivíduos, e até mesmo a indústria prefere buscar a solução de controvérsias industriais na mesa de negociação, em vez de recorrer à ação judicial. Assim, você descobre que em cada lado existe uma força invisível operando para libertar este mundo de suas discórdias. Mas essa força invisível não é algo que opera por si mesmo. Essa força opera em virtude do que está acontecendo na consciência individual. Não há nada no tempo ou espaço que esteja fazendo associações harmoniosas, amorosas, justas, livres. Nada. Tudo o que está operando em sua consciência e na minha consciência. A consciência espiritual traz liberdade ao mundo. Quando os alunos do Caminho Infinito se reúnem, é um espírito de graça, amor e cooperação. É com o espírito de receber a palavra de Deus, da consciência de Deus. A função do Caminho Infinito, entretanto, não é meramente constituir um grupo de pessoas que provem viver juntos harmoniosamente na Terra. Sua função é provar que o desenvolvimento da consciência espiritual traz liberdade para o mundo inteiro e que, em virtude do grau de sua consciência alcançada, eles ajudam a trazer o desapego ao resto deste mundo. Cada aluno vai para uma casa, um negócio ou uma profissão, mas cada um deve levar consigo a consciência da presença de Deus, essa consciência de um poder, de modo que, em qualquer ambiente em que se encontrem, eles estejam conscientemente percebendo: há apenas um poder funcionando aqui, e é o poder do Espírito, o poder do amor, não o poder do meu amor humano por ninguém. Isso não é grande o suficiente para remover nenhuma dor de cabeça, mas o poder do Espírito de amor que é de Deus, operando aqui em minha consciência, é uma lei de liberdade para a consciência individual. Aonde quer que você vai com este reconhecimento, mantendo assim sua mente em Deus, para que Deus seja o cimento dos relacionamentos onde você estiver. Ao relembrar a consciência daqueles grandes líderes espirituais que se tornaram imbuídos do Espírito da Verdade e se tornaram uma luz para o seu mundo, lembre-se de que esta é exatamente a medida do poder de sua consciência na vida. Enquanto você mantiver sua mente em Deus, enquanto você reconhecer Deus em todos os seus caminhos,
você terá dentro de você mesmo o Espírito, a mesma mente que estava em Cristo Jesus. Portanto, aonde quer que você vá, você é uma bênção. Você é uma bênção para qualquer indivíduo, para qualquer grupo, para qualquer reunião, pelo poder do silêncio, não pelo poder da palavra. Deixe a verdade se declarar em demonstração. Uma das experiências mais tristes que você terá ao se associar com aqueles que têm alguma formação metafísica e espiritual será ouvi-los pronunciar as grandes palavras da verdade, as grandes passagens das Escrituras. Quanto mais o aluno estudou e quanto mais avançado ele pode parecer estar, mais irritante é ouvi-lo pronunciar essas passagens sagradas da verdade das Escrituras, em vez de mantê-las trancadas dentro de si até que seja chamado a compartilhar com alguém que as deseja, sem expressá-las com o propósito de mostrar o quanto sabe, sem expressá-las para aqueles que não podem ter interesse nelas ou compreendê-las, mas expressá-las apenas para aqueles que podem mantê-las guardadas como o Mestre ensinou. Se você conhece alguma verdade, mantenha-a trancada dentro de você. Faça dela uma oração sagrada secreta, a menos que surja a oportunidade quando alguém pedir sabedoria espiritual. Em seguida, compartilhe o que você tem e seja amável o suficiente para compartilhá-lo com simplicidade, dando leite, 1 Pedro 2,2, aos bebês e carne aos que parecem ser suficientemente avançados para isso. Você não mostra o grau de sua compreensão por quanta verdade você expressa, mas por quanto silêncio você pode experimentar. É somente no silêncio que as obras do Espírito são realizadas. É por isso que um tratamento silencioso é muito mais poderoso do que um tratamento oral. Um tratamento oral pode atingir a consciência de um indivíduo e provocar revolta. Se você disser a uma pessoa com dor, a doença não tem poder, você quase pode senti-la se eriçar ao responder, não? Eu queria que você estivesse sofrendo com essa dor. Portanto, sua declaração não apenas não abençoou a pessoa, mas também a antagonizou e foi uma barreira para sua cura. Se em vez disso você tivesse simplesmente dito, ficarei feliz em ajudá-lo, eu vou rezar. E então, em seu silêncio, percebendo apenas Deus como poder, você não teria despertado nenhuma reação mental de seu paciente e poderia haver alguma receptividade a isso. No trabalho de cura ou em suas associações em seu escritório, escola ou empresa, você descobrirá que se nunca expressar suas convicções espirituais, mas mantê-las trancadas e realizá-las espiritualmente em silêncio, você será uma tremenda influência onde quer que esteja. Ao expressar a verdade, você não apenas desperta antagonismo, mas pode até despertar algumas suspeitas quanto à sua sanidade, e com razão, porque quase toda verdade espiritual parece loucura para a mente humana. Paulo reconheceu isso quando disse: o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. 1 Coríntios 2,14. No entanto, quantos de nossos alunos metafísicos e espirituais saem por aí falando verdades espirituais ao ouvido humano, para quem elas são tolice e insanidade? Em minha correspondência, uma estudante me escreveu contando como havia dito ao médico: eu sei que essa doença não é real. Um médico dificilmente é a pessoa para quem se deve dizer isso, porque sem dúvida ele passa a vida inteira tentando provar a realidade da doença e curá-la. O poder do silêncio. Pense no poder que você poderia ser se pudesse aprender o valor do silêncio. Um silêncio externo, mas não interno. Interiormente você estaria sabendo a verdade. Interiormente você manteria sua mente fixa em Deus. Interiormente você estaria trazendo à lembrança consciente todas as passagens extraordinárias que nos foram dadas por grandes luzes espirituais como Cristo Jesus e alguns dos mestres hebreus. Permanecer com essas grandes verdades e deixá-las estar dentro de você seria verdadeiramente um trovão no silêncio. O silêncio trovejaria em toda a consciência humana
e somente esse silêncio é poder. Quando as palavras são faladas no ensino, a única razão pela qual elas têm poder é o silêncio que existia antes e o silêncio no qual são recebidas. Isso é especialmente verdadeiro em uma reunião do Caminho Infinito. Se os alunos vão a uma reunião após um período de meditação e silêncio interior, eles vão com poder para dar e receber, mas é apenas por causa desse período de silêncio que é como um vácuo ao qual o Espírito de Deus é convidado a entrar e a palavra de Deus a se expressar. Somente na quietude e na confiança essa paz é encontrada. Somente em silêncio e com confiança o tratamento funciona. Um tratamento não funciona através de uma mente que tem medo da condição que está sendo tratada ou teme pela pessoa que está sendo tratada. Um tratamento pode funcionar apenas em silêncio, em quietude, em paz interior, e é por isso que apenas aqueles que encontraram alguma medida de quietude e paz interior devem se engajar no trabalho. As palavras em si não são poder, é a consciência por meio da qual as palavras vêm que é o poder, e essa consciência é uma consciência de quietude, de silêncio, de paz interior e de uma graça interior. Manhã, meio-dia e noite, carregue com você esta verdade. Eu estou contigo. Conforme você caminha ou dirige pela rua, a princípio você pode ter a sensação de estar sozinho, e isso coloca toda a responsabilidade sobre seus ombros. Mas quando você conscientemente traz a lembrança, eu estou contigo, os ombros se soltam um pouco e um relaxamento vem. Eu estou contigo, caminhando pela rua, dirigindo o carro, no avião ou no submarino. Onde quer que estejas, eu sou. Eu estou contigo. Esse eu sou é Deus, poder infinito, suprimento infinito, amor divino. E apenas saber, eu estou contigo, é o suficiente para garantir que todas as necessidades serão atendidas a cada momento. Esse eu sou que está com você é o Espírito do Senhor, a consciência da presença de Deus. Notas de gabinete. A verdade é apresentada de várias maneiras para que possa chegar ao entendimento daqueles que estão em diferentes estágios de consciência. O caminho infinito é baseado em certos princípios que, compreendidos e praticados, conduzem a uma consciência da verdade. Esta é realmente uma forma de trabalho, pois trabalhamos com um princípio específico até que ele pareça fazer parte de nós, e então passamos para outro. Esse procedimento nos dá uma base sólida da verdade. Por conseguinte, todos nós descobrimos que à medida que estudamos, nossa consciência parece se alargar e nossa compreensão da verdade se aprofunda. Provavelmente, todos nós já tivemos a experiência de ler um livro que não estudamos há algum tempo e ler uma frase ou parágrafo familiar com uma surpresa repentina, pois vemos um significado nele muito além do que vimos originalmente. Por esta razão, é esclarecedor voltar a livros e gravações que pensamos serem tão familiares que poderíamos citá-los palavra por palavra, porque com a maior compreensão que vem a nós com nosso estudo, podemos encontrar novas facetas reveladas em algum princípio. Trechos gravados, preparados pelo editor. Deus é um. Por pelo menos um ano, lembre-se de que Deus é um. Então você pode pegar uma palavra como poder. Deus é um poder. Se Deus é um, existe um poder a ser temido? Existe um poder em algum pensamento ou coisa a ser temido se Deus é o único poder? Você deve trazer isso à sua percepção e realização consciente todos os dias por um longo tempo, até que esteja estabelecido em você que Deus é um. Se Deus é o princípio criativo de tudo que existe, existe outro Criador? Não. Existe uma criação perigosa ou uma criação destrutiva? Não. Tudo o que você é chamado a fazer é saber que Deus é um. Se você estudar a mensagem correta da verdade e chegar à consciência de que Deus é um, não um sobre outra coisa, não um protegendo outra coisa,
e não alguém fazendo algo a outra coisa, mas um. Isso em si seria um tratamento. Apenas a compreensão de que Deus é um. Pode ser que você esteja com muita dor para pensar nessas 3 palavras. Nesse caso, você pode encurtá-los para 2, e quase qualquer pessoa, mesmo com dor, deve ser capaz de ficar parado por tempo suficiente para dar um tratamento de 2 palavras. E as 2 palavras são: Deus é. Se Deus é, tudo mais não é. Um dia desses você vai perceber que se Deus é, você não tem outro problema no mundo. Seu único problema é o momento em que você duvida que Deus existe, aquele momento em que você sente que Deus não existe, o momento em que você duvida de Deus. Com Deus, quem tem que temer alguma coisa? Quem tem que tratar alguma coisa? Quem tem que orar por alguma coisa? É função de Deus saber sua necessidade. É função de Deus atender a sua necessidade. Se você aceitar o fato de que só Deus é um poder, e tudo mais que afirma ser poder é apenas uma sombra, uma crença, um nada, então você pode permanecer em sua unidade e olhar diretamente para qualquer forma ou fase do que o mundo chama de erro e reconhecê-lo pelo que ele é, um nada. Joel Goldsmith, Deus é um poder, uma vida, um. Aula fechada em Stanley Hall, 1956.